Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto que está em evidência, né, que é sobre os vírus, dentro do conteúdo de virologia, que significa estudo dos vírus. Aqui a gente já observa, né, como esses vírus são diferentes entre eles. Então, os vírus eles são diversificados no que refere à forma deles e, consequentemente, teremos diferentes doenças que esses seres conseguem ocasionar, que são designadas viroses, né? Os vírus eles podem infectar plantas, bactérias, que aqui a gente tem até um exemplo do bacteriófago, né, que é o responsável por parasitar células bacterianas. Aqui a gente também tem exemplos de hospedeiros desses organismos, que é o morcego e o pergolim. Foram dois animais que entraram bem em questão, né, das hipóteses em relação de onde surgiu o novo coronavírus. Então, muitos estudiosos acreditam que veio, né, desses animais, a partir do contato do homem com esses animais, ocorreu então a disseminação do vírus. Aqui a gente também tem o Aedes aegypti, que é um mosquito também portador do vírus, né? Que é o vírus que provoca a dengue, a zika ou a chikungunya. Dessa forma, pessoal, nessa aula a gente vai verificar as características gerais dos vírus, a forma com que ele se propaga e as principais doenças, as principais viroses que são mais questionadas nos vestibulares. Pessoal, dentro desse conceito, eu faço a seguinte pergunta para vocês, né? Será que o vírus é um ser vivo? Bom, o vírus ele é uma partícula, né, de viral, uma partícula de material genético que é acelular, ou seja, eles não possuem células. Se eles são acelulares, não podem ser considerados seres vivos. Lembrando lá em biologia celular que a célula é a unidade básica dos seres vivos, né? Então, dessa forma, eles não podem ser considerados. Então, como é chamado, né? Como é denominado o vírus, né? O vírus é uma minúscula partícula infecciosa que só pode se reproduzir se infectar uma célula hospedeira. Então, pessoal, pelo fato deles não possuírem, né, célula, são acelulares, e para se reproduzir eles já precisam infectar uma célula hospedeira, que pode ser uma célula vegetal, uma bactéria, um animal. Então depende daquele tipo de vírus, depende do tipo de doença que ele pode provocar. Mas no geral o vírus necessita de uma célula, seja animal ou vegetal, para poder se reproduzir. Aqui a gente tem um vírus. O vírus ele é altamente minúsculo em comparação à célula humana, isso aqui é só uma representação, mas eles são bem pequenos, não pode ser visto em microscópio comum, precisam de microscópios específicos, né, para identificar. São organismos minúsculos mesmo, em comparação às células vegetais, animais, enfim. Então vamos falar agora um pouquinho aqui sobre a estrutura do vírus, né? O vírus, ele possui um capsídeo, o nome vem de cápsula, então cápsula tem a função de envolver, de proteger, então ele possui esse capsídeo que tem a função de envolver o material genético, a sua informação genética. Possui um envelope viral, esse envelope proveniente, ele é proveniente da célula, né, da nossa célula, da célula que ele vai parasitar, que ele vai infectar. Então, ocorre quando ele entra na nossa célula, faz lá o processo de replicação, e quando são liberados os vírus das nossas células, eles conseguem um pouquinho, né, ali da nossa membrana, da nossa célula, e a partir daí eles vão fazer, então, né, eles vão possuir esse envelope, né, que é constituinte
derivado da célula da membrana da célula infectada. São todos os vírus que possuem esse envelope, que tem essa capacidade? Não, não são todos os vírus que possuem esse envelope, tá? E as glicoproteínas, né, que estão presentes aí na constituição desse vírus, que funcionam como um processo de acesso. Como assim? Olha essa imagem aqui. Nas nossas células possuem alguns receptores. Esses receptores, eles têm a função de se conectar com determinadas proteínas. Mas por que isso? É algo programado? Não, pessoal, é normal, as nossas células possuem esses receptores. E caso o vírus possui uma proteína que tem a capacidade de encaixar nesses receptores, né, nessa célula que ele quer entrar, se a proteína dele se encaixa e ele consegue acessar, vai ocorrer o processo, então, de infecção da nossa célula, né? Ele vai conseguir entrar na nossa célula. Então, pessoal, aqui é um vídeo onde explica melhor esse processo de replicação viral, né? Que é chamado, então, de adorção, que significa essa ligação específica entre os receptores das células virais, né? Entre os receptores virais e os receptores celulares, localizado na membrana citoplasmática. Então, aqui a gente tem uma célula, a célula que o vírus pretende, né? Pretende aderir para poder se reproduzir. E olha só a quantidade de receptores que tem aqui, olha só, isso aqui tudo são receptores. Caso se encaixe com alguma dessas proteínas presentes nos vírus, eles conseguem aderir. Então, pessoal, lembram lá dos vírus que possuem envelope, que eu comentei com vocês? O envelope viral, né, que é proveniente da nossa célula. Alguns vírus possuem esse envelope e facilita, né, é uma questão que até facilita no processo de higiene. Por quê? Porque o sabão, ele tem uma característica, né, de destruir, aqui tem o coronavírus, mas não só o coronavírus, são todos os vírus que possuem esses envelopes, né, isso vai facilitar esse processo. Ele tem a característica de ajudar a romper com esse envelope viral e, consequentemente, esse vírus vai estar inativo, né, não vai conseguir infectar. Então, como é que ele age, né, como é que o sabão, ele vai agir? Então, olha só, o vírus envolto em uma membrana lipídica que protege, né, tem a função de proteger o material genético e possui essas proteínas também, né? As proteínas, como já foi visto lá no vídeo, elas ajudam a infectar as células humanas, certo? Então, a cabeça dessas proteínas, né, desses receptores, a cabeça ela é hidrofílica, interage com a água, e a caudinha ela é hidrofóbica, ou seja, ela interage com óleos e gorduras. Então, o que vai acontecer? O sabão se conecta com a membrana lipídica do vírus e a rompe. E as proteínas e outros fragmentos do vírus são arrastados pela água e, consequentemente, ele não vai ter mais a função, não vai conseguir mais, né, infectar alguma célula para poder se reproduzir. Por isso, pessoal, que é importante a higienização das mãos corretas, não é aquela higienização que a gente só coloca a mão debaixo da água e pensa que está limpando, né? Não. Tem que fazer de forma correta, uma limpeza bem detalhada mesmo, né? Entre os dedos aí, na pontinha dos dedos, debaixo das unhas, para
evitar a maior disseminação dos vírus, não só do coronavírus, né, porque é um vírus que está em alta agora, infelizmente, mas de todos os vírus, pessoal, né. Então, aqui é um exercício de fixação, eu trouxe alguns exercícios de fixação. Eu sugiro para vocês que vocês parem, pausa, tentem responder, depois escutem a minha explicação. O vírus não são considerados seres vivos por muitos autores, ok? Uma vez que não são capazes de realizar atividades metabólicas fora de uma célula, né? Fora de uma célula, por essa razão eles são chamados de. Então aqui a gente tem uma definição do que são vírus. São seres que necessitam de uma célula para poder realizar as atividades metabólicas. Então, dessa forma, eles são caracterizados como bacteriófagos? Não, os bacteriófagos são os tipos de vírus que têm a capacidade de parasitar, de desenvolver suas atividades metabólicas mais em células bacterianas. A alternativa B é organismos metabolicamente inativos? Não, não é inativo. Ele é metabolicamente ativo, mas ele necessita de uma célula, né, para poder realizar atividades metabólicas. São parasitas intracelulares obrigatórios. É a alternativa C. De certa forma, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, né? Eles parasitam nossa célula para realizar as atividades metabólicas, para poder se reproduzir. Conforme eles vão fazendo isso nas nossas células, vai propagando a doença, né, no nosso organismo. A alternativa D, inquilinos intercelulares, não. Agora vamos ver algumas doenças virais que são chamadas viroses, aquelas que mais aparecem aí nos vestibulares, especificamente o Enem. Certo, pessoal, para entrar nesse assunto de viroses, né, vale ressaltar um conceito, né, que são as zoonoses. O que significa zoonoses? São doenças transmitidas entre animais e pessoas que podem ser causadas por bactérias, parasitas e vírus. Então, pessoal, muitos animais, a maioria dos animais, eles acabam portando, né, alguns vírus. Esses vírus não vão fazer mal para eles, né? Eles estão ali com esse vírus, o vírus está incubado, eles estão portando esse vírus aí como hospedeiros desses vírus. Quando a gente entra em contato com algum desses animais, seja por a saliva, seja por a picada, seja pela alimentação, a gente pode adquirir esse vírus, né? No caso do coronavírus, eles acreditam que alguém comeu um animal infectado, né? Eles têm as hipóteses relacionadas que eles acreditam que pode ser um morcego, pergolim, e a partir daí, então, começou a propagação, né? A pessoa, ela comeu o alimento contaminado, se contaminou e propagou o vírus por meio de gotículas de saliva, por meio de espirro. No caso, um exemplo de uma virose, que é considerada também uma zoonose, é a raiva, né? A raiva, ela é ocasionada pelo vírus, né, da família Rhabdopteridae. Aqui a gente tem uma imagem de como ele é. E eles infectam os animais e podem passar para a gente, né? Caso entremos em contato com um animal infectado, a gente vai contrair a doença também. Então, é um exemplo de zoonose, é um exemplo de viroses. Então, outra doença que também cai muito nos vestibulares, ocasionada pelos vírus, é a febre amarela. A febre amarela, pessoal, ela é transmitida pelo vírus Aedes aegypti. É o mesmo vírus lá, causador da dengue, da zika, da chikungunya, né? Que porta o vírus. Ele é um mosquito que porta o vírus também da febre amarela, mas lembrando que febre amarela, dengue, chikungunya são doenças diferentes, tá? O vetor é o mesmo, é o Aedes aegypti, mas cada vírus vai ocasionar uma doença diferente. Como ocorre? Caso o mosquito venha picar um animal, né?
que a gente no exemplo do macaco, que carrega o vírus da febre amarela, ele pica esse animal e depois ele vai picar um ser humano que não está protegido, né, por meio de vacina, ele vai acabar desenvolvendo então a doença, né? O indivíduo infectado, ele vai apresentar sintomas como vômito, dores no corpo e hemorragias. Então, o recomendado é sempre a pessoa verificar se está vacinado, né? Verificar, tomar esses cuidados em relação à vacina, porque a febre amarela tem vacina para isso. E o agravamento é uma doença perigosa, o agravamento pode levar até a morte da pessoa. Então é muito importante, principalmente quando a pessoa vai viajar para algum lugar que contém muita mata, né? Um lugar que contém muitos mosquitos, é importante verificar a questão da vacinação. Então, mais um exercício aqui. Mais uma vez, sugiro vocês que pausem o vídeo, leiam com calma para tentar responder. Olha, então aqui está dizendo o seguinte: a vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picadas de cobras peçonhentas e de leptospirose e querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas ocorrências devem seguir determinadas orientações. Qual é a orientação que deve seguir? Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar previamente ou como medida de tratamento. O que? Aí o exercício ele quer saber o que essa pessoa que vai viajar, o que ela precisa tomar para se proteger da febre amarela, de uma possível picada de animais peçonhentos, de um possível contato com uma doença bacteriana, que é a leptospirose aqui que o exercício colocou como exemplo, né? Então, vamos tentar resolver aqui. A alternativa A. O antibiótico contra o vírus. Antibiótico contra o vírus da febre amarela. Soro antiofídico, caso seja aplicado por uma cobra. E vacina contra a leptospirose. Não, essa alternativa aqui está erradíssima, né? Um antibiótico, ele não é para vírus não se trata vírus com antibiótico. O único tratamento para uma doença, para prevenção, o vírus que ocasiona a virose, a doença, a única forma de proteção é por meio da prevenção ativa, que é a vacina. Então, a vacina, você vai tomar a vacina e o seu organismo vai ser estimulado, então, a produzir anticorpos contra aquele determinado vírus. Não é por meio de antibiótico. E soro antiofídico, caso seja picado por uma cobra, tá certo? Vacina contra a leptospirose não é leptospirose. Assim como as demais doenças bacterianas, trata-se com um antibiótico. Alternativa B, vacina contra o vírus da febre amarela, ok. Soro antiofídico, caso seja picado por uma cobra. E antibiótico, caso entre em contato, é a alternativa B, pessoal. E as demais alternativas, estão erradas aqui, ó. Soro contra o vírus, não. Soro é para o soro, ele já qual é a diferença, de soro e vacina. A vacina, ela é uma forma de prevenção ativa que ela vai induzir o sistema imunológico a criar, os anticorpos para combater o vírus. O soro, ele já possui os anticorpos. Outra doença também outra virose que cai também nos vestibulares é o sarampo. O sarampo, ele é uma doença altamente contagiosa, provocada por vírus também, e a transmissão é similar à gripe, As pessoas passam de pessoa para pessoa por meio de tosse ou de secreção. Então, olha só esse exercício aqui. O sarampo é uma doença infectocontagiosa provocada pelo vírus morbilivírus. Em 2015, apareceram vários casos dessa doença em diversas cidades do Brasil e no mundo. O que faz com que esta doença seja extremamente contagiosa e muito comum na infância? Então, aqui por que ela é contagiosa e ela é principalmente
comum na infância. Alternativa A. O fato de ser transmitida por um vírus para o qual não existe vacina. Errado, temos sim vacina para o sarampo. O fato de ser frequentemente transmitida por secreções das vias respiratórias, como gotículas eliminadas pelo espirro ou pela tosse. Alternativa B, correta. Então, ela é uma virose que ela pode ser transmitida por secreções das vias respiratórias, como gotículas eliminadas pelo espirro ou pela tosse. E por que ela é comum entre as crianças? Porque a criança ela está sempre em contato, né? Então, sempre está em contato com um adulto, no colo de um adulto, está mais submersa a esse possível contágio. E por último, pessoal, porém não menos importante, é extremamente importante saber a diferença entre soro e vacina. Aqui possuem alguns tópicos, né? A vacina ela é usada na prevenção, já contém os antígenos inativo ou atenuado e é um tipo de imunização ativa. Enquanto o soro ele é usado na cura, ele já possui os anticorpos, enquanto a vacina tem a função de estimular o nosso sistema imunológico a produzir os anticorpos, o soro ele já possui a cura, ele já possui os anticorpos, né? E é um tipo de imunização passiva em relação à vacina que é ativa. Então, pessoal, é isso, né? Meu nome é Mariane do Carmo, sou estudante de Biologia. Essa foi mais uma videoaula. Deixem um comentário, deixem um recadinho nos comentários, quais são os vídeos que vocês querem que apareça aqui no canal, sugestões para melhora, enfim. Muito obrigada.